Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas EBD. E o tema de hoje que nós vamos estar abordando é chamados para fazer a diferença. Glória a Deus, somos chamados para fazer a diferença, não é mesmo? Irmãos, hoje de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu vou pedir para vocês abrirem lá em 1 Pedro e lerem o capítulo 3, todo o capítulo 3. Dá um stop aí, um pause no vídeo, lê todo o capítulo e nós vamos retomar então os nossos estudos, ok? Já leram? Vamos lá então? Vamos começar então a fazer uma análise desse capítulo e do que Pedro tem a nos dizer. Somos chamados para fazer a diferença? O que vocês acham? Aqui nesse estudo foi separado em 3 níveis diferentes. 3 níveis que podemos fazer a diferença. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos no mundo para fazer a diferença, não é mesmo? Então devemos nos posicionar diante do mundo. Precisamos ter um posicionamento diferenciado diante do mundo, porque o mundo, afinal de contas, jaz do maligno, não é mesmo? Então nós precisamos saber disso. E também que nós precisamos ter um posicionamento diante do reino, que afinal de contas nós fazemos parte de um corpo e nós precisamos ter um posicionamento para poder estar fazendo a diferença também. Amém? Vamos então começar com o nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico, que aborda o seguinte: a diferença do cristão no lar. Como que você pode fazer a sua diferença no lar? Você que leu aí o capítulo enquanto eu aguardava aqui, né? Você pode ver que Pedro, ele fala sobre os maridos e as esposas, não é mesmo? Para você poder fazer a diferença no teu lar, você precisa ter um norte. E aí, de maneira prática, Pedro cita algumas coisas. O marido e a esposa, então, precisam ter um posicionamento. Ambos precisam estar sobre a mesma missão para poder entender isso, para não ficar pesado para um ou pesado para outro. Mas e daí, Tiago, se o marido não for cristão, ou se a esposa não for cristão? Vamos abordar um pouquinho esse tema também, tá? Mas nós precisamos entender que o marido e a esposa precisam estar sob a mesma missão, com a mesma visão, para que as coisas se encaixem. Vamos começar falando um pouquinho das esposas? A esposa cristã, através das suas atitudes, né? Fazer a diferença através das suas atitudes. Ganhar o marido sem usar a palavra. Então, como eu disse, muitas vezes, né? Tem casos aí que os maridos não são cristãos. Então, a esposa, só com as suas atitudes, elas podem estar ganhando os seus maridos para Cristo, né? Testemunhar de Cristo através do respeito e submissão. Afinal de contas, nós somos submissos a Cristo. E é uma maneira de estarmos testemunhando. Então, as esposas, nessa circunstância, é uma excelente maneira de testemunhar em relação a Cristo, através do seu respeito ao seu marido e também da sua submissão. O procedimento da mulher cristã será uma bênção para o marido. A mulher abençoa, né? A mulher virtuosa, né? Quem encontrará tão rara, tão valiosa. Então isso acontece com as mulheres cristãs que entendem que as suas atitudes podem beneficiar os seus maridos, a sua vida. Segundo pontinho, a esposa cristã e seu compromisso com Deus, né? Ser uma boa esposa glorifica ao nome de Deus. A palavra traz diversos nortes para as esposas poderem estar obedecendo a Deus. E você sendo uma boa esposa, você tentando fazer a diferença no teu lar, sendo uma boa esposa, mulher, você está glorificando o nome de Deus, né? Ser uma boa esposa, então, é ter a consciência de que Jesus é soberano. Ah, mas o meu marido, ele não merece, ele é ruim, ele não me trata bem, ele me trata mal. Mas vocês precisam entender que vocês fazem isso para a honra e glória de Deus.
E se vocês são submissas a Cristo, façam isso por Cristo e vocês vão ver a diferença. E daí retornamos ao primeiro tópico. Você pode tocar a vida do teu marido através desse tipo de testemunho, né? Através desse tipo de atitude que você tenha. Terceiro, a esposa cristã que obedece à palavra de Deus pode ganhar seu marido pela palavra de Deus. Seu testemunho pode fazer toda a diferença na vida do seu marido. Nós temos aí um número muito grande de mulheres que são cristãs, que frequentam a igreja e que os maridos não frequentam. Daí a mulher, né, vai com os filhos, mas é pouquíssimos casos em que o marido frequenta e a esposa não frequenta. Vocês já imaginaram isso? Então é uma coisa que nós devemos nos atentar quanto a essa situação. Se você, esposa, através do teu testemunho, levar a Cristo para o teu marido, pode ter certeza que a tua família vai ser transformada. Pode ter certeza que tudo vai mudar. E agora eu quero falar com você, marido, você, esposo. Como eu disse, são pouquíssimos os casos em que o marido frequenta a igreja e a esposa e os filhos não. Por quê? Porque você é o sacerdote do teu lar, amigão. Você é o sacerdote do teu lar, meu amigo. Então, a partir do momento que você toma uma decisão para Cristo, você traz toda a tua família para você. E você quer coisas boas, você quer o melhor para a tua família, não quer? Então vamos lá. O esposo cristão também tem sua parte a ser feita. Vamos ficar ligado. Vamos analisar aí como é que o homem tem que tratar a esposa. Primeiro, tratar a mulher com amor e consideração. A partir do momento que nós abordamos essa palavra amor, tudo já começa a se moldar. Se você ama, você tem todos os sentimentos de honra, né? Que aqui é o próximo, de cuidar, de considerar, entender o papel, a responsabilidade da esposa e a importância da esposa na tua vida. A esposa não deve ser maior e não deve ser menor do que você nessa caminhada. Vocês devem ser iguais. E se você ama, se você a trata com amor, você vai entender essa responsabilidade e que cada um tem o seu papel dentro do casamento, ok? Então, se você quer fazer a diferença no teu lar, você precisa entender essa questão. Então, tratar a esposa com honra, ela é a parte mais frágil, não é a parte mais fraca, que fique bem claro, é a parte mais frágil. Nós precisamos cuidar das nossas esposas, mas isso não quer dizer que elas são mais fracas do que nós. Elas são mais frágeis, não é mesmo? Então elas precisam desse nosso cuidado. Tratar com dignidade, né? Entender que a mulher é digna, não como alguém inferior ou superior, como eu citei. Ela merece o cuidado e a proteção, por ser a parte mais frágil e não a parte mais fraca. Vamos lembrar isso. Tratar ela como coerdeira da graça da vida. Então nós estamos no mesmo nível, sobre uma missão que Cristo nos deu de manter o nosso lar, ok? Então nós temos que estar ligado, homens. A palavra nos diz, né? Quem leu aí esse capítulo viu lá que para que as nossas orações não sejam interrompidas, nós precisamos tratar a nossa esposa com amor. Vocês imaginam? Muitas vezes a gente não se dá conta disso, que estamos tratando a nossa esposa mal. Ah, mas Deus não me ouve, Deus não me responde. Alguma coisa nós temos que fazer. Alguma atitude nós precisamos tomar e rever talvez a maneira que nós estamos tratando as nossas esposas. Ok? Então falamos aí nesse primeiro tópico como fazer a diferença no nosso lar. Vamos para o segundo tópico. A diferença do cristão no mundo. Agora é uma coisa bem delicada. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então nós estamos fora do nosso ambiente, né? Como sempre trato aí, como Pedro tem falado nesses estudos que a gente tem feito, nós somos passageiros, né? Estrangeiros. Então temos que entender isso. Vamos entender o seguinte: ser marcado por valores e princípios de Cristo. Isso vai fazer com que sejamos diferentes e façamos a diferença nessa sociedade. Os valores e os princípios de Cristo nos moldam de uma maneira diferente. Ser diferente do mundo é o nosso objetivo.
colocar os ensinamentos em prática através do amor. Eita glória, né? Nós estamos aí num tempo que o egoísmo fala tão alto, né? Você sempre, a ideia é lucrar, é ter mais coisa, é buscar mais coisa. E aqui, Jesus vem e nos fala para amarmos, para termos o amor fraternal, que esse amor fraternal faz toda a diferença. E é exatamente isso. É esse amor que vai fazer com que façamos a diferença nesse mundo, né? Estar acima das dificuldades, das dores e ofensas. Isso é uma maneira de estar exercitando esse amor, né? Às vezes a pessoa te ofende, a pessoa fala alguma coisa e você tem que relevar isso, você tem que passar por cima disso. Ou às vezes a situação tua está tão difícil, mas você precisa demonstrar amor para o teu irmão que também está passando por dificuldade. É dessa forma que nós vamos fazer a diferença. É dessa forma que a igreja vai deixar a marca dela aonde quer que ela esteja, ok? E seguindo o exemplo de Jesus, também podemos abençoar os que estão em nossa volta. Então, através desse amor, através desse cuidado, nós podemos abençoar quem está lá no nosso trabalho, a gente pode abençoar quem convive com a gente pode estar abençoando as pessoas que estão ao nosso redor, próximo de nós, fazendo a diferença na vida delas. Às vezes é uma coisinha tão pequena, é um detalhezinho tão pequeno, perguntar como é que a pessoa está, mandar uma mensaginha no WhatsApp, ou ligar perguntando se a pessoa precisa de alguma coisa, ou ajudar, às vezes até em questões financeiras. Tem tantas maneiras que nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, não é mesmo? Então, para que possamos fazer a diferença no mundo, vamos lembrar disso, o amor, e as atitudes vão fazer com que a gente possa estar abençoando as pessoas à nossa volta. Terceiro ponto, a diferença do cristão para o reino. Vamos entender que Jesus venceu o mal, não é mesmo? Ele se entregou e venceu o mal. E então nós também devemos vencer o mal mediante a resignação à soberana vontade de Deus. Oh, glória! Quanta palavra difícil aí, né? O que é manter essa resignação à soberana vontade de Deus? É abrir mão da nossa vontade. É abrir mão do que nós queremos. O nosso coração é enganoso, a palavra nos diz, e nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus para nós é o melhor. Então, a partir do momento em que nós entendemos que nós precisamos abrir mão das nossas coisas, nós entendemos a soberana vontade de Deus na nossa vida, ok? Entregar o trono do nosso coração a Deus, Como se tem o nosso coração enganoso, então vamos deixar que Deus governe o nosso coração. Agir conforme a razão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É Cristo, Cristo é a nossa esperança. Então vamos agir conforme essa razão de que Cristo vai voltar, que Cristo vai vir nos buscar e que nós precisamos nos manter perseverante, assim como Noé se manteve perseverante naquele tempo tão difícil, construindo uma arca diante de uma situação tão improvável, mas ele se manteve perseverante. Então essa é a nossa esperança, ok, irmãos? E lembrarmos que Jesus triunfou trazendo grande salvação para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, que possamos estar nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo e seguindo esse caminho que não é fácil, meu irmão. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para nenhum de nós, mas que possamos estar seguindo esse caminho e buscando, uma sujeição diretamente relacionada a Cristo, para que possamos fazer a diferença nesse mundo, na nossa casa, em todos os lugares. O nosso testemunho traz a vitória completa de Cristo na cruz sobre a morte e o inferno. Então, façamos a diferença, meus irmãos. Eu vou deixar então aqui as perguntinhas para vocês, para que vocês possam estar refletindo em relação a tudo que nós estivemos conversando, tudo que nós estivemos vendo. E deixo para vocês essa dica de vocês estarem procurando, como fazer a diferença nesse mundo. Então, deixa eu achar aqui as perguntinhas rapidinho.
chamados para fazer a diferença. A primeira perguntinha é assim: em um tempo com tantas discussões em relação ao homem e à mulher, aos papéis do marido e da esposa, como conciliar os ensinos de Pedro sobre o casamento cristão na atualidade? É um assunto bem polêmico, né? Que talvez aí em 15, 20 minutos a gente jamais vai conseguir abordar esse assunto tão polêmico. Então fica aí o desafio para que vocês procurem entrar um pouquinho mais nesse assunto em relação ao papel do marido e da esposa. Segundo, o sofrimento foi uma marca no ministério de Jesus e dos apóstolos, bem como da igreja, não só no primeiro século, mas ao longo da história. Como o cristão deve compreender o sofrimento e a sujeição à luz da Bíblia? Fica lá essa perguntinha para vocês. Como que o cristão deve agir em relação à sujeição à luz da Bíblia? E a terceira aí é só uma conclusão, um toque que fica aí, que a nossa fidelidade a Deus tem uma recompensa, assim como foi com Noé, que creu em Deus e atuou em uma sociedade completamente contrária a Deus e a sua vontade. Mas Noé foi salvo juntamente com sua família como mensageiro da justiça. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Procurem lá o material de apoio, vai estar disponível para vocês. E procurem também entrar um pouquinho, mergulhar nessa questão aí de tudo que a gente estudou, para que possamos sim fazer a diferença, não apenas passarmos por esse mundo, mas se somos cristãos, nós precisamos sim fazer a diferença, ok? Deus abençoe a todos, uma ótima semana, um ótimo dia, e que o Espírito Santo possa estar confortando e alegrando o coração de todos vocês. Amém? Até a próxima!